Que delícia! Sobe o som, Pacheco. É legal. Ah, você é o amor que eu sempre quis pra mim. E segue o jogo, galera. Valeu, Pachecão. Sextou no Gazeta Esportiva e a gente tá assim, ó, nesse clima bom aqui. Chico Lang animadaço. É, tá frio, né? Tem que ficar com a... Só pulando muito pra gente tirar. Tá a sensação térmica de 6 graus lá fora. Quase 6. 6? 6. Então, ó, pra aquecer vocês, vem com a gente aqui no Gazeta Esportiva. A capital paulista tá com esse frio, mas o Gazeta Esportiva tá quente. Vai esquentar a sua sexta-feira, vai esquentar a sua noite com muito futebol, com muita opinião e comigo no estúdio, Flávio Prado, o grande, o magnífico. E ele, o inominável, o inenarrável Chico Lang. Olha, fala, eu Chico. até queria falar para o Flávio uma coisa. Hoje o Todé, sabe o Todé? Claro. O grande Todé, né? Ele mandou um vídeo de dribles do Pelé para mim. Nossa. E com o mais dribles do Pelé gravado pelo Canal 100. Então eu peguei imediatamente e publiquei no Instagram. E aí? É um sucesso, porque ninguém viu o Pelé realmente jogar, né? Então, acompanha lá no meu Instagram, eu coloquei só jogadas do Pelé. Tem assim, os 3 minutos, só drible. E parece até que é de mentira, né? Meia-lua, sabe? É sem Um efeito gol ou especial. outro Esse parece. vídeo que você colocou, ele corre o risco de concorrer ao Oscar de efeitos especiais. Com certeza. Ó, Com certeza. hoje nós vamos falar da classificação do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil. Tem também a preparação do Santos para o clássico contra o Tricolor. Já o Palmeiras tem jogão contra o Flamengo no Allianz Parque no domingo. Eu quero só ver como que vai ser o nosso Quem é Melhor aqui hoje. E tem ainda as últimas informações do Corinthians. A gente volta daqui a pouquinho, depois dessas dicas. Beleza, você já sabe, né? Sexta-feira é dia de anunciar o ganhador do nosso presente da semana. A bola oficial vai para o Fábio Matheus, do bairro do Butantã. Nossa equipe das redes sociais vai entrar em contato com você. Ganhou a bola aí, presente da loja Gol de Placa, lá de Santo André. Vai lá dar uma visitada na loja. Antes de seguir com o programa, tem alguns recadinhos aqui. Primeiro recadinho, quero mandar um beijo especial para a dona Maria Helena, que fez aniversário nessa semana, 85 anos. Beijo, abraço, dona Maria Helena. Hoje a gente conversou pelo telefone, foi muito gostoso. Falta- Um beijo falta pro ela mandar Toninho também. Doce para nós, né? O docinho. Não é ela que é a do doce. Do doce era era outra pessoa. É? Então, desculpa, dona Maria, não precisa mandar nada, não. Não, ela é lá de Ipiranga. Um beijo, dona Marilena. Também aproveito para mandar os parabéns, sabe para quem? Pro Luca Castilho, que é da nossa equipe aqui da pauta, da produção. Luca, parabéns para você. É muito bom ter você na nossa equipe, meu querido. E para completar, um beijo também pro Alfredo Castellari, eu acho que é esse o nome dele. Ele Castellari, mandou uma é isso mesmo, cartinha, é. não é, Chico? Ele é lá de Dourado, mandou uma cartinha pra gente. Então, seu Alfredo, um beijo grande pra você também, tá? Já que Chicão. você está mandando abraços, vamos fazer a hora Maguila, né? Vai, a hora. Quero mandar um abraço pro comediante Ricardo Zucchi. Olha, desculpa, Rodrigo Zucchi, que está nos vendo, que é um parceiraço, né? Ele me ajuda nas minhas redes sociais de vez em quando. Muito porque eu não bom, entendo Chicão. Bulutas. Quando é para editar vídeo, é um sofrimento. Ave Maria. Muito bom. E chegou a hora da gente ver como que foi a classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Põe na tela. A classificação do São Paulo aí, que maravilha, foi no empate. Gol do Gol Luciano. do Luciano, né? O Golaço primeiro Gol do Luciano, 2 vezes, colocou aí o São Paulo numa situação confortável lá em Minas Gerais. Eu achei que o São Paulo ia ganhar, né? Mas, felizmente, o empate classificou o time do Rogério Ceni. Foi uma atuação boa do São Paulo? O que a gente pode esperar desse time daqui para frente na Copa do Brasil, Flávio? Foi uma atuação muito boa de São Paulo. São Paulo ganhou com tranquilidade. O VAR criou um pênalti para o São Paulo. Nem na regra, até na regra brasileira foi difícil justificar esse pênalti, né?
Então, mas ainda assim o São Paulo superou. Claro, passou um sufoco que não precisava passar, porque deitou e rolou no primeiro tempo. Poderia ter feito até mais que os 2-0. Mas aí você não tem culpa que o cara inventa um pênalti. Ele criou, foi uma criação especial. Mais um dos projetos especiais de VAR / arbitragem / chefia de arbitragem brasileira que não conhece a regra de futebol. Mas o São Paulo superou, foi bem, foi tranquilo. Seria muito injusto se o São Paulo fosse eliminado. Ó, isso aí, ó. Que piada, né? Como eles inventam coisa. Parece um pênalti que deram pro Fluminense lá, que eles colocaram. O VAR pegou aquele lance, ele colocou na airfryer, depois ele colocou na frigideira, no forno, no ventilador. Aí ele girou tudo, aí ele achou alguma coisa. Isso aí foi outro pênalti. Colocou na airfryer, era ótimo. Gol Chico do Wellington Lang, Paulista, né? E esse São Paulo aí, o que você achou? Eu achei que o São Paulo soube sofrer, né? Soube sofrer, fez 2-0, com muito oportunismo do Luciano. Luciano, eu reputo hoje um dos grandes... segundo atacante, o primeiro atacante, né, do futebol brasileiro. Ele está muito bem, está numa fase excepcional. E o Caleri, né? Embora o Caleri não tenha feito gols, mas ele... O passe que ele deu para o Luciano no segundo gol é um negócio impressionante. Não, um negócio impressionante. E aí está a expulsão do Miranda, né? O Miranda acabou sendo imprudente. Foi mesmo, justa, né, a expulsão, Chico? Eu achei Foi que foi. Eu achei que foi no seu Flávio. Você achou? Foi justo. Tinha cartão amarelo, né? Tinha cartão amarelo, foi imprudente na jogada, né? Aí tem esse gol do Everaldo. Gol do Everaldo, que jogou no Corinthians ele não fazia isso aí. E aí o São Paulo sofreu pra caramba, mas conseguiu segurar e foi justo pela atuação do São Paulo. Aí quando a arbitragem inventa coisas, não dá pra você culpar o time, né? Não. Mas segurou e mereceu os classificados. Mas eu acho que o Mancini substituiu errado. Ele acabou trocando, ele colocou Boi Bandido em campo, o Boi Bandido só matava de canela, cara. Devia ter deixado o mesmo time e pedir para os caras. Nos minutos finais, tentar uma bola de cabeça, alguma coisa. Bom, mas eu achei que foi justa a classificação do São Paulo. E parabéns para o trabalho do Rogério Ceni, né, gente? Verdade, verdade. É isso mesmo. Sem time, com garotada, e sem com grana, sem dinheiro. Chegou longe, né? Já chegou longe. Chegou longe pra caramba, nossa Ninguém senhora. esperava isso. Eu vou dizer uma coisa para você, se fosse para votar hoje no melhor técnico, não do campeonato, é que nós temos que votar no melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Mas o melhor técnico do Brasil, eu colocaria o Rogério Ceni. Um dos pelo melhores. trabalho que ele está fazendo, um trabalho espetacular, sem ninguém, né? Está tirando leite de pedra e aproveitando ao máximo aquilo que ele tem de bom, que é o Caleri, o Luciano, o Miranda, né? Tem o Reinaldo jogando muita cresceu bola, muito com ele. Né? Rodrigo Nestor cresceu muito com ele. O Patrick, né? O Patrick também. O Pablo Maia, o Pablo Maia, buzinaram aqui na minha orelha, o Fini, buzinou o Pablo Maia. Eu não gosto do Pablo Maia, eu acho que ele é muito precipitado. Ele parece o Rony jogando, igualzinho. Sabe, ainda precisa amadurecer um pouco. Mas pior ainda, né? Lembra o Raul Gustavo, né? Que faz coisas bobas, às vezes, por ser afobado. Mas e o Rodrigo Nestor, né? Para mim, é a grande revelação do São Paulo. Esse cresceu muito. Rodrigo Nestor. Bom, a CBF sorteou hoje os mandos de campo, desculpa, gente, das semifinais da Copa do Brasil. Fluminense e Corinthians se enfrentam primeiro no Maracanã e decidem na Neoquímica Arena. Já São Paulo e Flamengo duelam no Morumbi e depois fecham a disputa no Maracanã. Tá certo? Cada jogo difícil, hein? A gente vai ter palpitômetro hoje? Não, né? 2 palpitômetros daqui a pouquinho, mas não é desses jogos aí. Esses jogos vai ser no Mesa Redonda. Tá na hora de começar o nosso giro de repórteres nessa noite fria da capital paulista, mas eu tô com uma dó dele. Pra tá pior, só faltava tá chovendo, né, Osmar Garrafá? Queridão, traz pra gente uma declaração do Rogério Ceni sobre o jogo de ontem. Boa noite. Boa noite, Michele. Frio? Frio aonde? Imagina, tá mais ou menos 8 graus aqui na Barra Funda e quando bate o vento a coisa fica feia, mas a gente tá por aqui, claro, num dia importante para o São Paulo. O Chico e o Flávio já destacaram, o São Paulo vai superando as expectativas e a diretoria está extremamente feliz porque entrou uma grana muito legal para o São Paulo com essa classificação, cerca de mais de 8 milhões de reais. O São Paulo está superando as expectativas dentro daquilo que está conseguindo em termos de desempenho dentro do campeonato, até pelo aspecto financeiro. O São Paulo em mais uma semifinal, chegou à decisão do Campeonato Paulista, passou por semifinal do Paulista, é semifinalista da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. O Flávio e o Chico já falaram do jogo de ontem e até o Flávio falou, e com muita propriedade, né, que o São Paulo passou um sufoco
dava a impressão de que teria um resultado teoricamente tranquilo com os 2 gols do Luciano. Depois sofreu 2 gols, teve um jogador expulso e aí ficou aquela apreensão. Vai dar, o América vai empatar e vai levar a decisão aos pênaltis. E o Rogério, depois do jogo, falou, né, porque dessa oscilação de um início tão bom e depois acabou sofrendo um pouco, até pelo fato de ter perdido o Miranda expulso. Vamos ouvir o Rogério. Nós fizemos o que era possível ser feito diante das circunstâncias que apareceram para nós depois da expulsão. Mas confesso que pelos primeiros 30 minutos de jogo, me parecia que o jogo se apresentaria de uma maneira mais tranquila para o final. Acho que os 15 minutos finais do primeiro tempo nós deixamos de jogar. Paramos de jogar, paramos de tocar bola, que era o que a gente vinha fazendo com perfeição, e começamos muita bola longa, muita bola à frente. Eles começaram a ter mais a segunda bola, e aí nós já saímos bastante pressionados no final do primeiro tempo, mesmo tendo 11 contra 11. Bom, Michele, o São Paulo tem que administrar aí agora a semifinal, o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo já na quarta-feira, como você destacou, primeiro jogo aqui no estádio do Morumbi, mas antes disso tem clássico pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 19h, lá na cidade de Santos, na Vila Belmiro. Mas daquilo que a gente apurou, o São Paulo deve priorizar, claro, o jogo contra o Flamengo e colocar em campo uma equipe recheada de reservas contra o Santos. O Ferrarese e o Bustos devem fazer as suas estreias, podem ficar à disposição. O Rafinha pela direita, o Wellington pela esquerda, o Miranda, que é titular, mas que ontem foi expulso, não joga contra o Flamengo, pode aparecer no clássico contra o Santos. O Marcos Guilherme, que está voltando de lesão, também fica à disposição. Enfim, é um São Paulo muito diferente, um São Paulo muito diferente contra o Santos no próximo domingo, 19h, na Vila Belmiro, com total cobertura do Mesa Redonda. Daqui a pouquinho eu volto para falar do momento do Rogério Ceni, uns dados interessantes para o Chico e para o Flávio debaterem a respeito de Rogério Ceni, mas se você permite, só no finalzinho, um abraço aqui para o senhor José do Nascimento, né? É nosso fã lá na Vila Ema, é santista. Ontem conversei com a filha dele, Renata, mas nossa, o seu Zé não perde um Gazeta Esportivo e nem um Mesa Redonda, então estava devendo esse abraço para ele, abraço dado ao seu Zé Nascimento lá da Vila Ema, tá certo, Michele? E viva a Vila Ema! Maravilhoso. Fala, Flávio Prado e Chico Lenk. Então, a classificação realmente ela ganhou contornos de dificuldade enorme. São Paulo ficou desgastado, perdeu o Miranda. E isso é mais um problema para o jogo contra o Flamengo. Não sei se vale a pena poupar tanta gente no jogo contra o Santos, né? Acho que o São Paulo ainda tem que se posicionar para posicionamento no Campeonato Brasileiro. São Paulo não. Ele tem que pensar em Libertadores no Campeonato Brasileiro. Para mim, o grande torneio para o São Paulo é a Copa Sul-Americana. Acho que a Sul-Americana o São Paulo é favorito. No mais, enfim, é que tem limitações também, né? Precisa ver a condição atlética de cada jogador. Mas, a princípio, me surpreende um pouco o São Paulo com o time reserva lá para vir. Olha, Flávio, qual é o time reserva do São Paulo? Né? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Porque, ora, o Rogério Ceni, ele começa a fazer uma mescla tão bem feita que acaba o São Paulo, às vezes, com um time dito reserva, entre aspas, se saindo bem. Eu acho que ele deve manter o Jandrei no gol, por exemplo. Né? Ele deve fazer uma dupla diária com o Léo Pelé mais algum, né? Mais alguém. Né? Então, enfim, o próprio Miranda, Diego, que ele foi expulso, né? O Miranda que foi expulso, não vai jogar contra o Flamengo. Quer dizer, de repente o time vai para lá com uma boa oportunidade de fazer frente ao Santos. Então, eu particularmente acho que depois do jogo de ontem, o empate na Vila está de bom tamanho para o São Paulo. Isso sim. O José Paes está esperando a vez dele para falar sobre o Santos na nossa redação. Boa noite, Zé. Tem muita informação do Peixe por aí? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Muita coisa para a gente falar do Santos. Santos entra em campo, então, aí no próximo domingo para pegar o São Paulo. Sansão, que, como o Garrafa disse, aí mudou de horário, seria às 18 horas, mudou para as 19, porque o Ministério Público aqui de São Paulo fez esse pedido aí para que esse jogo mudasse. A gente lembra que no próprio domingo, também às 4 horas da tarde, tem o jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque contra o Flamengo. Então, o MP entendeu que, poxa, muitos jogos próximos aí, um às 18,
18, outro às 16, mesmo sendo jogos em cidades diferentes, mas muita gente estaria mobilizada aí para esses 2 super jogos do final de semana, jogos importantes aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem também Corinthians às 10h30 da manhã no domingo, jogando pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Então o MP pediu aí, todo mundo mudou, o jogo vai ser então às 19 horas. Ontem a gente comentou aqui no Gazeta Esportiva, você até trouxe essa informação, né, Mi? Sobre a demissão do Nilton Drummond, lá do cargo de diretor de futebol do Santos. E hoje a gente teve um desdobramento aí nessa situação. Segundo o Nilton Drummond, o Rueda, o presidente do Santos, Andrés Rueda, ele alegou que havia aí um conflito de interesses, porque o filho do Nilton Drummond, ele é empresário de futebol. Então o que teria acontecido? Uma empresa teria oferecido aí um jogador ao Santos e o representante dessa empresa, ele é amigo do filho do Nilton Drummond, que é empresário de futebol. Então o Rueda entendeu que, poxa, muita gente poderia falar que o Nilton Drummond está indicando um jogador porque é amigo do filho dele e preferiu demitir o Nilton Drummond, e o Andrés Rueda vai ficar no cargo então de diretor de futebol do Santos, vai acumular a presidência e a diretoria de futebol até o fim desta temporada. Santos que vai se preparando para esse super jogo, Sansão, como a gente vem comentando aqui no Gazeta Esportiva, Soteldo deve reestrear pelo Peixão com a camisa 10, o Carabarral deve estrear pelo Santos e o Lucas Pires, recuperado de lesão, deve também jogar essa partida, pode ser que comece no banco de reservas, mas é um lateral esquerdo importante do técnico Lisca doido, viu, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo aí. Tá certo, muito obrigada, José Paes. E aí? Será que o filho do Nilton Drummond começou a ser agente de futebol depois que ele foi contratado pelo Santos? Não, com certeza. O cara foi contratado há 3 semanas. Eu não tenho nada que ver com essa história, eu não sei como é que... Eu sei que é o cargo mais interino que existe, é de diretor, de gestor de futebol do Santos. Ele manda embora todo mundo, fica 2, 3 semanas, então é melhor não ter. E eu tô torcendo muito, já falei mais de uma vez isso aqui. E o Nilton negou, tá? Qualquer problema. Como é que é? O Nilton negou qualquer problema. Bom, mas aí, quer dizer, a alegação é um absurdo. E eu tô torcendo muito pelo Luan mesmo. Eu gosto muito quando uma pessoa tenta se recuperar, tenta ganhar uma força diferente. Tomara que ele provavelmente terá oportunidade nesse jogo. E eu tô torcendo muito pro Luan poder fazer um trabalho bacana, voltar à atividade, a vida normal dele, né? Que nos últimos anos, no tempo do Corinthians, praticamente ele não jogou. Então seria bem legal se ele pudesse voltar, sei lá em que nível, mas voltar a jogar profissionalmente, trabalhar, fazer o trabalho dele, ganhar o dinheirinho dele, que é a coisa mais legal que pode acontecer. Eu queria falar com o presidente Rueda. Ô, presidente Rueda, o pai é o pai, o filho é o filho. Né? O pai tem uma ocupação, que é fazer gestão de clube, e o filho é empresário. Qual é o problema? Não, mas isso não é de hoje. Não é de hoje. Então, cara. Então, o senhor convidou o seu Nilton para ser o seu supervisor na área de futebol? Então, o senhor não sabia quem ele era? Esse é o ponto. O que o filho tinha, onde estudam os filhos dele, qual é a ocupação, o senhor não sabia? Quer dizer, é ridículo isso aí. O que aconteceu, parece que eu estou vendo. A Vila tem umas coisas que são assim, quase que matemáticas. Né? O Rueda chamou o Nilton, né? Os conselheiros começaram a pressionar, tá? Não, porque o filho dele é isso, o filho dele é aquilo. E aí o Rueda, para não criar confusão para cima dele, que lá no Santos já tem muita confusão, ele resolveu falar assim, tá bom, então tá aí a cabeça do cara. E acabou, sabe? Agora, isso é um absurdo. Como é que vai administrar um clube desse jeito? Em função desses conselheiros que tem uma cabecinha assim, ó, de alfinete lá na Vila Belmiro. Esse negócio de filho é engraçado. Eu lembro que o filho do Dorival Júnior atrapalhava o trabalho dele. Eu tô vendo como tá atrapalhando no Flamengo. O Silvestre foi o assessor dele lá. Sabe por quê? Porque as pessoas evoluem. As pessoas, às vezes, a maioria das vezes, evoluem para melhor. Algumas evoluem, mas existe. O filho do Dorival, por exemplo, podia ser uma mala há 5 anos atrás. Mas hoje não, hoje não. Mas nunca Baita foi. Um especialista. É que nem o filho do Tite. Está atrapalhando a seleção? Não tá Claro que não. A seleção. Tem nada a ver com a coisa com outra. Caramba, bicho, tá louco, meu. É um absurdo essa discriminação que acha que, sabe, só porque é parente não vai funcionar. Domingo tem jogão no Allianz Parque. O tão esperado duelo entre Palmeiras e Flamengo chegou. Confira a reportagem do Alexandre Silvestre sobre a rivalidade que vem aumentando. Rixa entre paulistas e cariocas sempre rolou. Opa, se rolou. Rio-São Paulo, São Paulo-Rio.
Cidade maravilhosa, de natureza impressionante, de belas praias, de um povo cheio de gingado e outras cocitas mais, versus a selva de pedra, a terra da garoa, do trabalho, de gente apressada, a locomotiva do país. No futebol, essa rivalidade talvez seja ainda mais acentuada, mais exercitada. E de uns tempos pra cá, polarizada entre o porco e o urubu, ambos por cima da carne seca. Travaram várias brigas pelos títulos nacionais mais recentes. Brigaram por Supercopa, por Libertadores. Quem sabe não farão mais uma final nessa luta aí pela conquista da América. É o que está se desenhando na Liberta 2022. Isso sem falar de outros aspectos do mundo da bola. O poderio financeiro, o peso das camisas, a força das torcidas que lotam estádios, declaram nas arquibancadas o amor que sentem pelo clube do coração e que não perdem a chance de cutucar, de provocar o rival. O Flamengo perdeu a final! O Flamengo perdeu a final! Gol do Neguinho perdeu a final! Gol do Neguinho perdeu a final! Cheirinho de decisão no ar. Domingo no Allianz Parque pelo Brasileirão, o líder Palmeiras, se vencer, vai abrir 12 pontos do Flamengo, o atual segundo colocado. Caso de Mengão, a diferença cai para 6, meia dúzia. É o tal jogo de 6 pontos. De um lado, a Abel e os elaborados planos do português, muito bem executados pelos jogadores do Palestra. Do outro, a estratégia arroz com feijão de Dorival Júnior e os talentosos atletas que ele dirige. Promessa de um grande clássico, que não fique só na promessa, hein? Emoção certamente não faltará. O Alexandre Silvestre está na academia de futebol para falar mais sobre o Palmeiras. Boa noite, Silver. O Verdão vai com força máxima no domingo? Boa noite, Michele. Um abraço aí, time Gazeta Esportiva. De ontem para hoje, mais treinos e a única novidade foi a queda da temperatura. Eu tô tremendo de frio, 8 graus aqui na divisa dos bairros entre Barra Funda e Água Branca. Verdão volta às atividades amanhã. Treino que vai encerrar a preparação para esse grande duelo de domingo, 4 da tarde. Cerca de 40 mil ingressos já vendidos. Na reportagem ficou bem clara aí a diferença de pontos, que é de 9, né? Palmeiras, líder para o segundo colocado Flamengo. Se der Mengão, acho que dá uma polarizada nessa disputa pelo Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras ganhar, na minha visão, encaminha muito bem o título, apesar de termos ainda muitas rodadas pela frente. E o Abel Ferreira, ao contrário do Dorival Júnior, que talvez deu sinais de que possa mexer um pouco no time, poupar algum titular. No caso aqui do Verdão, acho que o Abel vai com a força máxima. O Gustavo Scarpa treinou normalmente ao longo da semana, foi poupado no clássico contra o Corinthians, estava com um problema no pé direito, um inchaço, já tá 0 bala, felizão da vida, deve jogar na ponta. E aí eu tô apostando nesse time aí, que é o time principal do Palmeiras nos últimos tempos, para pegar o Mengão, com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, miolo de zaga Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez na esquerda, o Danilo e o Zé Rafael, os dois volantes, o Veiga um pouco mais livre, ali pelo meio para armar jogadas, numa ponta Scarpa, na outra Dudu e o Rony Rústico de centroavante. O Palmeiras, Michele, não ganha do Flamengo no Allianz Parque desde 2017. De lá para cá, só empates e derrotas do Palmeiras, mas um empatezinho me parece que não será um mau resultado para o Verdão, pensando nessa gordurinha que nesse momento é de 9 pontos de diferença em relação ao rival Flamengo, Michele. Muito bom, Alexandre Silvestre. E aí, Flávio Prado? Eu concordo com o Silvestre quando ele fala que o empate não é ruim para o Palmeiras, não. Por outro lado, se o Palmeiras ganhar esse jogo, acabou o campeonato, né? Acabou o campeonato, porque 12 pontos, como é que você vai tirar 12 pontos de um time que perdeu 5 jogos no ano? Não tem jeito. E aí são dois dos 3 times com grana no Brasil. O Atlético ficou muito para trás com aquele trabalho ruim do Antônio Mohamed. E o Flamengo começou mal, mas agora com o Dorival Júnior um trabalho espetacular. E aí entra aquela história. O Palmeiras é um time pragmático, está há 2 anos jogando junto. O Abel conhece bem o elenco conhece o Abel, eles estão juntos.
Agora, o Flamengo é um time mais espetacular, um time que você pode contar mais com a individualidade. O que vai prevalecer? O pragmatismo do Palmeiras ou a espetacularidade do Flamengo? É o que a gente vai conferir no domingo. Mas, realmente, se o Palmeiras ganhar esse jogo, acabou o campeonato, o empate não é ruim, não, porque é o grande adversário do Flamengo, né? Ele já se livra do Flamengo e mantém os 9 pontos. É por isso que eu não gosto de campeonato de pontos corridos, não tem a menor graça. Eu concordo com o Vanderlei Nogueira, sempre concordei, o nosso querido Vanderlei, o meu guru, ele levita. Sabia que ele levita? Caramba, que você fala. Ele é monge. Ele para meditar, ele levita. E olha que Saudade ele não é dele. magrinho, não. Beijo Mas pra ele. o Vanderlei Nogueira tem a mesma tese que eu. Campeonato de pontos corridos não tem graça nenhuma, principalmente quando pode acontecer o que o Flávio acabou de falar. O Palmeiras ganhar do Flamengo e disparar na frente, e aí quem é que vai pegar o Palmeiras? Do jeito que, regular do jeito que o Palmeiras é. Aí, mas ele pode perder a Libertadores? Pode, porque aí é mata-mata, é outro estilo de campeonato, é outra coisa. Vai depender muito do dia, depender muito do que acontecer, sabe? Conta um pouco com a sorte e conta também com vamos dizer assim, com o estado emocional de cada um naquele dia. Mas o campeonato de pontos corridos, não. Você pode manter uma regularidade e se ele mantiver essa distância do Flamengo, numa provável vitória, acabou o campeonato mesmo. E aí que graça tem o Campeonato Brasileiro? Aí vai ficar o segundo lugar, Corinthians, Flamengo, aí talvez o Fluminense, Atlético Paranaense, e aí vai ficar aquele pega para capar no segundo lugar, não tem graça nenhuma. E o campeão decidido já, resolvido, que graça tem o Campeonato Brasileiro? Estava legal o primeiro turno, que estava super equilibrado, né? Agora está começando a desequilibrar, infelizmente, parece que a tendência é essa, então acabou o campeonato, tchau, um abraço, não tem graça nenhuma esse campeonato de pontos corridos. Muito bem. Agora é aquela hora que vocês gostam tanto. Se ajustem aí, se acertem na poltrona e participa com a gente. É o Quem é Melhor do Gazeta Esportiva. Vamos lá? Cadê a música? Ah, essa aí. É a outra, né? Tá pensando o quê? Goleiro, Palmeiras e Flamengo, o Everton ou Santos? O Everton. O Everton. Ponto pro Palmeiras, o Everton também. Lateral direito, o Marcos Rocha ou o Rodinei, Flávio? Tá falando uma bizarrice aí de Rodinei, até na seleção Tite, se eu vi isso aí, ele vai brigar com os caras. Marcos Rocha é muito mais jogador no todo. Marcos Rocha? Mas na atualidade o Rodinei está com um papel fundamental lá, tático inclusive. Muitos ataques do Flamengo começam pelo Rodinei. Então eu vou votar no Rodinei. Muito bem, então agora eu vou desempatar. Marcos Rocha, ponto pro Palmeiras. 2 Palmeiras, 0 Flamengo. Seguimos, zagueiro, Gustavo Gomes ou Davi Luiz? Eu vou de Gomes. E você, Gustavo Flávio? Gomes, tranquilo. Gomes? Gomes. E você, Chicão? Aí eu vou de Davi Luiz. Ele só está jogando no time errado. O time do coração dele é o Corinthians. Ó, então 2-1, não, 3. Então, Gustavo Gomes, 2-1. Ponto pro Palmeiras, isso mesmo. Zagueiro, Murilo ou Léo Pereira, Flávio? Léo Pereira. Léo Pereira também, jogando muita bola esse rapaz. Ponto pro Flamengo, primeiro ponto do Flamengo aí. Eu vou no Léo Pereira também. Continuando, lateral esquerdo, Piquerez ou Felipe Luiz? Piquerez. E aí, Chico? Eu vou mais na experiência e na classe do Felipe Luiz. Flávio, por que você votou no Piquerez? Porque pelo momento. Mas é claro que a história do Felipe Luiz é muito maior. É maior. O Piquerez ainda talvez chegue no nível do Felipe Luiz, acho difícil. Mas hoje o Piquerez está melhor que o Felipe Luiz. Não sei nem se ele vai jogar, viu? Tenho até dúvida. Empatou, hein? 1 pro Piquerez, 1 pro Felipe Luiz. Decide. Eu vou decidir. Agora eu vou a favor do Piquerez. Do Palmeiras. Ponto pro Palmeiras. Meio campo. Danilo ou João Gomes? Então, Danilo tá dando uma diferença absurda do Palmeiras, mas como é que não tem jeito, né? Danilo. Vou votar no João Gomes. Eu não sei por que você acha que o Danilo é tão melhor assim que o João Gomes. Pelo contrário. O João Gomes foi revelado pelo Rogério Ceni. Essa é a grande verdade. Passou pela mão lá daquele português lá, o Paulo, não sei das quantas. Paulo Souza. É o Paulo Souza. E foi também aproveitado pelo Paulo Souza, não foi deixado de lado. E o Dorival Júnior revigorou o menino. Então, é um duelo de garotos. Então, eu fico com o garoto do Flamengo. Danilo é o meu ponto pro Palmeiras. 5-1. Meio campo, Zé Rafael ou Thiago Maia, Flávio? Isso aqui é realmente muito equilibrado. Os dois estão jogando muita bola. Vai, desempate
bem pouquinho pro Thiago Maia. Thiago Maia, e você? Thiago Maia. Sério? Ponto pro Flamengo, então. Eu ia dizer Rafael, mas não valeu meu voto. 2 pro Flamengo, 5 pro Palmeiras, continuando. Meio campo. Esse é bom, hein? Pensando no momento. Rafael Veiga ou Everton Ribeiro? Isso que você falou. O Rafael Veiga, no primeiro semestre, foi o melhor jogador do Brasil. É. Voltou depois de contusão, não tão bem, ainda tá jogando muita bola, mas não tão bem. E o Everton Ribeiro tá voando, né? Everton Ribeiro. E aí, Chico, você? A Covid deu uma derrubada no Rafael Veiga. Foi né? a Covid? Foi a Covid, a briga com a namorada, parece que voltou. Voltou? Parece que tá tentando se É acertar. aquela irmã do Luan Santana? É a irmã do Luan Santana. Poxa vida, hein? Bonita? É bonita, é linda a menina. Mas é de virar a cabeça mesmo, Mas né, o Rafael garoto? Veiga é bonito também. É bonito também. Eu não sei. Bonito. Bonito. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou votar no jogador, Você falou que no jogador do Flamengo. É o Everton Ribeiro. O Everton Então já Ribeiro. foi o ponto pro Flamengo aqui. Os dois votaram no Flamengo. Eu vou votar no Rafael Veiga. Mas não adiantou. 3 pro Flamengo, 5 pro Palmeiras. Ai, caramba, o Flamengo tá ficando perto aqui. E agora, Gustavo Scarpa ou Arrascaeta? Nossa senhora, aqui é um nível altíssimo. E agora? De novo, desempate por pouco no De Arrascaeta, que é espetacular. Né? Hoje, se eu fosse votar o melhor jogador do campeonato nesse momento, eu votaria no De Arrascaeta. E você, Chicão? Siga o relator. Cega também na Arrascaeta. Então, mais um ponto pro Flamengo. Agora tá ficando mais igual, né? Tá eu muito... vou no Scarpa. Do meio campo pra frente, engrossa, né? Engrossa. Mas eu gosto do Scarpa. Vou votar tudo do Palmeiras, hein? Atacante, Dudu ou Gabigol? Dudu tá melhor. Ponto. Já tô Não, dando ainda ponto. não. E aí, Chicão, você? Aí vou votar no Gabigol. Eu acho que artilheiro por artilheiro, o Gabigol é muito mais. Ele tá numa fase muito boa. Se bem que ele perdeu um gol feito. Perdeu. Eu lembrei desse gol aí, no voto aqui. Mas há muita cobrança em cima dele, porque depois que o Pedro passou a ser titular... Esse Pedro é bom, hein? Nossa senhora, aí ele começou a ser um pouco pressionado. Né? Ponto pro Palmeiras, porque eu vou votar no Dudu. Não, por que pro Flamengo? 6-4. Ah, Tá certo, 6-4. E por que o 4 mudou agora, o 4? Eu vi que mudou agora. Não, é que ele deu ponto pro Flamengo, aí acertou. Ah, tá bom, tá certo. Vocês estão checando aí, né? Atacante, Rony ou Pedro? E agora? Gosto muito do Rony, Eu mas também. o Pedro hoje, nossa senhora, não dá, né? Pedro. E agora, hein? Se fosse Pedro e Gabigol, eu vou votar no Pedro também. Aí sim. E aí, Chicão? Olha, Michele, eu vou falar uma coisa pra você. Não é aquilo que o Flávio falou na última mesa redonda, era funcionário do mês, né? Mas o Pedro, ele tem que ir pra seleção Ele vai pra brasileira, seleção. cara. Ele tem que Tito ir. tá deixando claro que vai levar. Nossa, Nossa. não dá pra ir, é Pedro. Ele vai. Depois daquele gol que ele fez, É. porque foi um gol tão, assim, diferenciado, que o Arrascaeta tentou fazer de cabeça, mas a bola passou por cima da cabeça do Arrascaeta. Um tantinho assim. E a bola sobra pra ele, e ele passa da bola, mas pega de puxeta, né? Pedro, Nossa, Pedro. ponto pro Flamengo. Eu também voto no Pedro. Maravilhoso esse menino. E o técnico? Abel Ferreira ou Dorival Júnior? Duelo de gigantes, hein? Muito. Dorival deu um up aí no Flamengo. E o momento é do Dorival Júnior, ele resgatou o Flamengo, faz um trabalho fantástico. O Abel já vem fazendo um bom trabalho no Palmeiras, não dá pra discutir, mas estamos votando o momento do Dorival Júnior, um momento sensacional. Chico Lang. Ah, pelo amor de Deus, Dorival Júnior. Eu até estou começando a fazer campanha para ir para a seleção. Não Assim que o duvide, Tite sair, não duvide. ele assumir a seleção. Porque Se é o um cara Flamengo ganhar a tranquilo. Copa do Brasil e Libertadores, ele é o nome mais forte. É um Ótimo. cara tranquilo para assumir a seleção. Sabe trabalhar. Muita gente boa. Sabe, gente boa. Sabe gerir grupo. É, um cara de grupo, sabe? Eu voto no Dorival. Então, já o Dorival já tá com 2 pontos. Vai ponto pro Flamengo. Que Empatou. legal, 6-6. Igual no mesa. Igual no mesa, empatou também, né? Gente, 6-6. Olha esse É Palmeiras o e tamanho do Flamengo. jogo, né? Que o tamanho do jogo, jogo. olha que jogão. Olha, poucos, quem é melhores, empataram desse jeito. Eu acho que esse não dá nem 5, mas palpitômetro agora. Então, ó, tá pensando que não tem palpitômetro? Tem sim. Vou começar com o meu palpite aqui no Gazeta Esportiva. Qual que é? Qual que é o meu palpite? Ah, desse clássico? Eu não lembro o que eu falei. Põe na tela. Eu falei que é da Palmeiras. 2-1 Palmeiras. É que tem que ser o mesmo palpite que a gente falou há um tempo atrás. Eu sei. Então, Michele Gianella vai dar Palmeiras. Vou torcer pro Palmeiras, é claro.
E agora, Flávio Prado? Eu demonstrei total falta de personalidade. No Mesa Redonda eu dei 2-1 pro Palmeiras e agora eu meti 2-1 pro Flamengo. É porque vai ser igual. Então 2-1 pro Flamengo. 2-1 pro Flamengo, é a opinião do Flávio Prado no palpitômetro. Chico Lang. 2-0 Flamengo. Credo, Chico. 2-0 Flamengo. Tá na hora do Palmeiras perder. Não, pro campeonato é maravilhoso, né, que o Flamengo ganhe, mas... E quem mais que a nossa produção, Gabriel, hoje ele tava pegando os votinhos. Quem é agora? Alexandre Silvestre, 3-1 pro Palmeiras. Ah, Silviraí, não sei. E o Celso Cardoso, o glorioso, 2-1 pro Flamengo também. Mas é um jogão. Segunda-feira, né? A gente checa quem acertou. Vamos checar, sim. Deu Flamengo, 3-2. Deu Flamengo, todo mundo achando que vai dar Flamengo. Bom, tá certo. Agora nós vamos direto para o Parque São Jorge conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. O que você traz pra gente do Coringão? Boa noite, Michele. E a todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportiva. Michele, a gente aqui agora vai chamar a atenção para uma sequência do Corinthians. Corinthians que treinou hoje, treina amanhã aqui no CT Joaquim Grava, depois vai viajar para o Ceará para pegar o Fortaleza, jogão de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, quarta-feira, abre o confronto da Copa do Brasil no Maracanã contra o Fluminense. Mas dá uma olhada na sequência. Depois desses 2 jogos fora de casa, coloca aí na tela para a gente dar uma olhada na sequência. O Corinthians vai pegar Bragantino, Internacional, São Paulo e Fluminense. E a curiosidade aí é que serão 4 jogos sem precisar viajar, 4 jogos em São Paulo, 3 deles como mandante, algo raríssimo. E algo mais raro ainda, o Corinthians vai ter uma semana livre de jogos justamente antes do Majestoso, justamente antes do Clássico. Importante, para muita gente, essa é a sequência que vai dar rumo no que vai ser, pelo que o Corinthians vai brigar no final da temporada. E a importância de jogar em casa, vamos ver o retrospecto, o aproveitamento do Corinthians com o Vitor Pereira dentro da Neoquímica Arena. São 13 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, um aproveitamento superior a 71%, ou seja, importante. Pega agora o Fortaleza, depois pega o Fluminense, mas vem uma sequência ali de 4 jogos em casa, com Clássico, com semana livre, com decisão pela Copa do Brasil. Tudo aqui em São Paulo, fundamental para esse time do Corinthians, se quiser deslanchar, se quiser continuar brigando tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E, aliás, sobre esse desafio contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil, o Vitor Pereira deixou claro que não tem aquele jogo lá, aquela goleada sofrida no Maracanã contra o Fluminense pelo Brasileirão, ele deixou claro, aquilo lá não é parâmetro. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. O Fluminense, muita qualidade coletiva e individual. Um jogo bonito, ideias bonitas, ideias positivas, um trabalho que eu gosto, que eu aprecio. Agora vamos ter que estudá-los. O jogo do campeonato para mim não é referência, portanto que nós fomos lá com uma equipa muito condicionada. Agora um ambiente difícil, uma equipa muito forte e nós vamos ter que trabalhar muito bem o jogo para os defrontar. Bom, é o Corinthians brigando pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, mas daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do jogo contra o Fortaleza, que é nesse domingo pelo Brasileirão. A pergunta que o Brasil se faz nesse momento é por que ele usa luva apenas numa mão? A outra ele põe no bolso e não precisa de luva. Deve ser isso. Mas ele, na próxima entrada, vai explicar pra gente. Na próxima entrada, porque tem delay. O que será que aconteceu com a outra luva? Fala, Garrafa, o que a gente espera do Corinthians? Né? Eu imagino realmente que não seja parâmetro. Não imagino goleada nem do lado nem de outro. Também. Corinthians e Fluminense vai ser muito parelho, muito parelho. O nível de jogo do Fluminense é muito mais bonito. Mas o Fluminense vai pra cima, né? Não sei. Olha, o Fluminense ele tem um jogo mais espetacular. É mais gostoso ver o Fluminense jogar. O Corinthians é mais pragmático, mas aí, exatamente por isso que eu acho que nós vamos ter coisa muito equilibrada. O Corinthians deve tentar se segurar lá no Rio de Janeiro para trazer alguma coisa interessante, de repente até uma eventual derrota por um gol é uma coisa que dá para segurar e depois jogar a pressão em cima do Fluminense aqui em São Paulo. Mas é muito pau a pau, muito pau a pau. Outro jogo muito igual, muito parelho, claro que não tem o nível de Flamengo e Palmeiras,
Mas é um jogo muito igual. Acho que detalhes vão definir o classificado para a final. Espero que esse detalhe não seja erro de arbitragem para um lado ou para o outro. E eu vou dizer uma coisa, eu gostei da análise do Vitor Pereira, eu acho que ele foi muito lúcido, né? Ele está certo mesmo, é um campeonato que seria o caminho mais curto para garantir a Libertadores no ano que vem, né? Uhum. E um campeonato, ele precisa de um campeonato, todo o investimento que o Corinthians deu em cima dele, todas as dificuldades que o Mr. VP teve para armar o time, colocar em prática um futebol competitivo, né? Aí apostou em muitos garotos, trouxe... O Yuri Alberto tem 22 anos. São miúdos. Os miúdos também estão lá jogando. Hoje você vê, o Duqueiroz jogou um bolão contra o Fluminense, jogou bem. É um miúdo o Adson, bom, o Adson mais ou menos, né, um pouco afoito, mas você vê que o Duqueiroz jogou muito bem. E o Renato Augusto, pelo amor de Deus, né? O Renato Augusto é brincadeira. Eu estava hoje aqui comendo no boteco aí da frente da Gazeta. Que maravilha. No PUP. Nossa, e eu estava conversando com o gerente, né? Que é o Zezinho. E o Zezinho é palmeirense. Aí eu falei para ele, Zé, se pegar o Palmeiras e o Corinthians, você tem 2 goleiros que acabou. Cássio e o Everton. Aí você pega, lateral direito você tem o Fagner e você tem o Marcos... Não, Marcos Rocha? O Marcos Rocha. Aí você pega o Balbuena... Não dá pra falar todos, o diretor falou. Não vou falar todos, mas você pega o Balbuena e o Gomes. E o Gustavo Gomes, a maior dupla sul-americana hoje diária, não tem igual. E você, no meio campo, você tem, aqui ó, Zé Rafael, você tem o Danilo, você tem o Renato Augusto e o Scarpa. E na frente você tem simplesmente ele vai falar todo mundo, o Dudu, né? O Rony. E o Rony. Olha, meu Deus, dá para pegar esse time e disputar a Copa do Mundo, bicho. Timaço mesmo. E bota o Pedro aí do Flamengo para jogar de centroavante. Você vê que Fluminense e Corinthians dependem de 2 jogadores veteranos. Eu acho que o que tiver melhor pode decidir. O Ganso pelo Fluminense e o Renato Augusto pelo Corinthians. Voltamos ao CCT da Barra Funda para um novo contato com o Garrafa, que a essa altura já virou uma pedra de gelo. Tô sabendo, Garrafa, que você vai falar sobre o Rogério Ceni. É isso? Chorões, não tá tão frio, não. Não, aqui tá tranquilo. É impressão, não tá frio não. A gente pensando assim, o frio passa. O negócio é o seguinte, Michele, o Rogério ontem, ele chegou a mais uma semifinal e ele vai cumprindo, superando até as metas que já foram traçadas pela diretoria e pela comissão técnica no início da temporada. Como a gente disse anteriormente, o São Paulo, né? Veja só, no ano, em todas as competições que o São Paulo poderia chegar a uma fase semifinal, competições de mata-mata, o São Paulo chegou. Ele chegou à semifinal do Campeonato Paulista, passou da semifinal, foi à final. Ele agora está na semifinal da Copa Sul-Americana e também na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, ele está no meio de tabela. Aí a gente fez um recorte da carreira do Rogério Ceni, que ela é uma carreira muito curta. Apenas 5 anos, Michele. Acompanhe aí na tela os números que a gente vai apresentar para você, para o Flávio, para o Chico e para os nossos telespectadores do Rogério Ceni. São 5 anos de carreira e nesse curto espaço de tempo, um técnico muito jovem, já conquistou 8 títulos, não é? Ele nesses 5 anos dirigiu São Paulo por 2 vezes, Fortaleza também por 2 vezes, Cruzeiro e Flamengo. Os 8 títulos que o Rogério conquistou nesse início de carreira em 5 anos são títulos importantes. 4 títulos pelo Fortaleza, bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste e um brasileiro da Série B. E pelo Flamengo, ele foi campeão da Taça Guanabara, campeão carioca pelo Flamengo, campeão da Supercopa da Libertadores pelo Flamengo e campeão brasileiro da Série A. Então, claro, né, o Abel está sendo muito badalado, mas tem gente muito boa por aqui e os números do Rogério demonstram isso. São 8 títulos em apenas 5 anos de carreira. Tanto é verdade que o trabalho dele está sendo muito bom, que a diretoria e o próprio treinador já renovaram o contrato para a próxima temporada. Há de se destacar esses números do Rogério e os títulos importantes em pouco tempo de carreira, Michele. É verdade. E essa pergunta aqui que a nossa produção colocou no ar. Rogério Ceni é o melhor técnico desde Muricy Ramalho, ou Flávio Prado? Essa é a pergunta que eles colocaram ali. O Rogério ele faz um trabalho sensacional, com poucas condições, dá exemplo do que fez o Fernando Diniz. Mas é melhor que o Diniz?
Então, eu acho que os trabalhos estão bem parecidos. Tá mais longevo, porque não? Porque está Ainda acho que não. tirando leite de pedra, né? O Fernando Diniz ficou 2 anos lá tirando leite de pedra em uma contratação. Melhor que o Crespo? Ah, o Crespo. Mas o Crespo foi campeão. Paulista, né? Aliás, esse currículo do Rogério, legal, tudo bem. Mas Taça Guanabara e Campeonato Carioca aí já chega, é forçado demais, né, gente? Ah, é título, é. Taça Guanabara aí já é forçado demais. Mas, enfim, o Rogério tem tudo a ver com o São Paulo. É uma simbiose, né? E muita coisa está acontecendo no São Paulo hoje porque é o Rogério. Ele consegue coisas que outros não teriam. Ele conseguiu arrumar toda a estrutura lá, departamento nem médico. respaldo teriam para fazer o que o Rogério faz. Então, realmente é um trabalho bem espetacular. O que você acha, Cão? Ô, eu tenho uma tese a respeito desse jogo São Paulo e Flamengo. Está todo mundo dando aí favoritismo para o Flamengo. Mas o pessoal se esquece de uma coisa só, muito importante. Esse Flamengo que está hoje fazendo sucesso com o Dorival, ele foi montado pelo Rogério Ceni. E, não, com exceção do Santos no gol, que o Santos chegou depois, mas o Rodinei era lateral direito com ele. O Léo Pereira foi uma imposição dele para jogar na zaga. Né? Aí você tem o Pedro, você tem esse João, o João Gomes, que também foi insistência dele. E o Pedro titular, ao lado do Gabigol, também foi colocação do Rogério Ceni. Então, moral da história, o Rogério Ceni conhece esse Flamengo que está na mão do Dorival fazendo sucesso. Muito bem, né? De trás para frente e de frente para trás. Talvez você vai conseguir anular esse Flamengo. Pode ser que ele anule, porque ele montou o Flamengo, ele criou esse Flamengo. Será? É criador e criatura. Ah, eu não sei. Então, agora, eu acho que é difícil, viu? Mas ele sabe o caminho das pedras. Gente, tem palpitômetro também sobre o clássico de domingo. Não, mas o meu palpite não é 1-1. Porque tá 1-1 lá? Eu falei 1-1? A louca. Que Gabriel passou. Gabriel, você tá muito louco. Eu falei 1-1 pra quê? Pra Flamengo e São Paulo? Não, Santos e São Paulo. Santos e São Paulo, porque eu já tô na outra. Porque eu falei porque o chileno me pediu Flamengo. Foi uma palpitaiada hoje. Gabriel, é tanto palpitômetro, vocês estão me deixando louca e eu ainda já tô aqui, tô precisando tomar uma Novalgina. É 1-1 mesmo o meu palpite pra Santos e São Paulo, porque eu jogo na Vila. É empate. E Flamengo e São Paulo, não vai ter um jogo Flamengo e São Paulo? Vai, na quarta-feira. Esse aí, o meu é 3-0. Fala pro Flamengo. Fala, Chico. Eu acho que vai ser 1-0 pro Santos. 1-0 pro Santos. 1-0 Gol do Luan. O meu 1-1 também, olha lá, igual o teu, Michel. Eu não sei se gol do Luan, tomara que seja, né? Porque o Luan tá precisando mesmo dar uma levantada no astral. 1-0. E o Flávio, 1-1. Já tinha sido 1 igual você. Quem que faz o gol? O Luan. Agora quem o Luan e o Caleri, pronto. Não sei se vão jogar, né? Se o Caleri vai jogar. Vai jogar. Mas o Luan com certeza. Quem temos mais nos outros palpites? Deixa eu ver. Osmar Garrafa, ele votou 1-0 pro Santos. O José Paz, olha, o glorioso pai do Theo, 2-2. Nossa, tá apostando, né? Muitos gols. E o Celso Cardoso, repete, ele foi na nossa lá. Tem que copiar a gente. 1-1. Eu não gosto muito de empate, mas esse jogo eu acho que vai ser empate. Tudo bem, vamos ver, né? Espero que não seja, que acabando o jogo, entre o Mesa Redonda, nós vamos contar tudo de lá ao vivo. Aliás, é isso que eu queria falar. Domingo, às 9 da noite, o Mesa Redonda Futebol Debate estará espetacular, com tudo sobre esse Sansão. Acabou o jogo, o Mesa já entra direto de lá, contando tudo o que aconteceu e também vai falar muito sobre o clássico, né, entre Palmeiras e Flamengo. E temos convidados especiais. Corinthians e Fortaleza também. Corinthians e Fortaleza também. E quem vai estar aqui, Flávio Prado? Nós teremos o Matheus Carriere e o nosso querido Oscar Roberto de Godoy com Y, que estará conosco. Vai ser uma alegria recebê-lo aqui novamente. É sem o de Godoy, é só Oscar Roberto Godoy. Ele estará com a gente aqui no domingo para matar saudades. Então, esse domingão no Mesa Redonda promete. A gente fecha o nosso giro de repórteres com o Thiago Salazar, que é o homem sem luva. Salazar, o Timão tá pronto para o jogo de domingo? Você só tem a luva de uma mão, meu amigo. Eu vou te dar um par de luvas de presente. Olha, Michele, não, eu tenho as duas luvas, mas infelizmente eu estou precisando aqui dar uma coladinha, tem algumas anotações no celular e a tela do celular não responde ao toque se eu colocar a luva. Eu tive que tirar a luva por causa disso e eu vou te falar, eu não estou nem sentindo os dedos, tá um frio danado aqui, mas eu estou precisando ficar sem luva nessa mão para falar desse Corinthians que vai pegar o Fortaleza nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. E é um adversário e um local também, o palco desse jogo, que não assustam o Corinthians não, né? Vamos colocar na tela
Corinthians tem um retrospecto contra o Fortaleza de 19 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Dentro do Castelão, palco do confronto deste domingo, 7 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Ou seja, nem o palco, nem o Fortaleza são de assustar muito esse Corinthians. Corinthians que vai ter o apoio do seu torcedor, mas está gerando uma revolta muito grande entre a Fiel, ali entre os torcedores. Porque o Fortaleza, que cobrou R$30 dos torcedores do Inter para ver jogo lá, 60 do Santos, vai cobrar R$120. R$120 para o corintiano que quiser ir ao Castelão. A diretoria aqui tentou conversar, enfim, o Fortaleza pode fazer isso e vai cobrar R$120 do torcedor corintiano que quiser ir ao estádio. E quem for ao estádio provavelmente vai ver um Corinthians cheio de reservas. A informação que eu tenho é que talvez jogue Ramiro, talvez até a reestreia do Matheus Vital. Enfim, Vitor Pereira deve poupar os seus principais jogadores para o jogo da Copa do Brasil lá no Maracanã contra o Fluminense. Tá certo, Michele? Daqui, com uma mão com luva, outra sem luva, eu me despeço. E assim que eu sair daqui, eu já vou correndo colocar outra luva que tá muito frio. Tá explicado o homem da praia, né? Para mexer no celular. Fala, Flávio Prado. Jogo duro lá. O Fortaleza tá precisando, ele saiu já da zona de rebaixamento, mas não pode vacilar, senão volta, né, Chico? Então, parada dificílima pro Corinthians, com time reserva ou com time titular? O time titular já seria difícil, com o time reserva. Eu não acredito que o Vitor Pereira vai colocar os reservas, não. Eu acho que ele vai... Foi bom enquanto durou. Que ele pôs o time, aquele jogo e acabou. Queremos ver aquele time. Queremos ver aquele time. Pelo menos dá uma sequenciazinha, né? Deixa o primeiro tempo e no segundo tempo faz as trocas. Mas ele põe no segundo tempo, eu não entendo. Isso eu não entendo no Vitor Pereira. Gente, acabou. Foi muito rápido hoje. O programa voou, né? Tchau, Flávio. Tchau, Chico. Até domingo no Mesa Redonda. O programa vai estar sensacional. Liga lá às 9 da noite. Beijo.